Então, muito boa noite a todos, Deus abençoe. Esse é o nosso encontro da abertura do segundo semestre do nosso seminário. Hoje nós contamos com um, é, duas turmas, sendo que uma terminou o ciclo, né? Então, Pastor Rogério e Pastor Walter, com muita alegria, né? Nós encerramos um um ciclo com uma turma, né? 4 anos já se passaram, né? 2021, quando começamos, está chegando aqui uma das alunas que vai se formar. 4 anos se passaram desde que nós começamos, foi em julho de 2021. E aí, encerrando agora o primeiro ciclo, e essa é a nossa primeira formatura desse novo ciclo do ETED, né, que é o Núcleo de Estudos Descentralizados da Igreja do Nazareno, STNB Polo, Minas Gerais. Então, nós terminamos, né, um ciclo e nós teremos 3 alunos que vão se formar. Se eu não me engano, começaram 13 alunos. E vão se formar, dos 13, vão se formar 3. Né? Você vê a luta, né? A luta, e isso com muita luta, viu? Né, Sabrina? Com muita luta. Daqui a pouco a Sabrina vai falar. É, então, mas louvado seja Deus por isso, agradecemos ao Senhor. Porque é assim mesmo que a gente, né, debaixo de muita garra mesmo, de muita luta para concluir os estudos teológicos, porque a única motivação dos estudos teológicos é servir ao Senhor, né? Servir ao Senhor mais e melhor. Então não há outra motivação. Não tem reconhecimento pelo MEC, não, você não pode utilizar esse curso para falar que você vai dar aula numa escola. Então, assim, a motivação é o chamado ministerial, né? Seja ele qual for, a maior motivação é o chamado ministerial. Então, começaram 13 alunos lá em 2021 e estão se formando 3 nesse momento. Muito bem. Eu quero ler uma palavra para vocês, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24, que o apóstolo Paulo, ele está se despedindo da, da igreja, né? Da igreja de Éfeso, e ele se encontra na ilha de Mileto com muitos líderes, e ali Pastor ele, Dani, sim. licença só um pouquinho. Esse varão que está aparecendo aí agora não é a Lohane, não, tá? Ah, bom. Ele é o Cícero. Tudo Cícero, bem, tá? A Lohane é a Cícero? esposa dele. Ele não conseguiu entrar pelo celular dele, não. Bem-vindo, Isso. Cícero. Deus abençoe. Amém, meu pastor. Maravilha. Irmão Ricardo, bem-vindo. Irmã Sabrina, bem-vindos. Deus abençoe. Quem puder manter a câmera aberta, nós agradecemos. Muito bem. Então, Paulo estava se despedindo dos discípulos, dos líderes. Há comentaristas que chegam a dizer que havia cerca de 2.000 líderes reunidos aqui na ilha de Mileto, quando Paulo vai se despedir dessa liderança, porque ele ia para Jerusalém, toda a história que você já sabe, ele vai ser preso e tudo isso, né? E aí, no versículo 24, capítulo 20, versículo 24 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Então, há uma palavra que eu quero deixar aqui, uma pequeníssima reflexão da motivação de nós pregarmos o Evangelho. O apóstolo Paulo, em tudo que ele fez, em tudo que ele podia trazer para si, de tantas coisas, né, e cidades por onde passou, pessoas que ele levantou, lideranças que ele levantou, ele
declarou aqui: nada, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Tudo que eu fiz não foi para mim. E isso é uma coisa muito importante nós refletirmos. Nós não estamos fazendo uma coisa para nós. Nós não estamos fazendo um conteúdo, um ciclo de estudos para nós, para inflar o ego, ou seja o que for. Nós estamos fazendo para o ministério, para completar a carreira. Nós recebemos do Senhor um chamado, e o chamado está lá em Timóteo. Eu vou pedir para Clenir ler para nós 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que é a palavra do nosso seminário. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu achava que nós íamos ter o nosso superintendente conosco, mas ele está em viagem e nesse momento, no exato momento, ele está no trânsito. Então, nem vai conseguir falar conosco uns minutinhos, né? E se ele conseguir, vai mandar um vídeo ou algo assim, e para a gente poder ouvir ali, que é algo também muito importante. Clenir, assim que puder, pode ler é, esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Abre seu microfone. Uhum. 2:15, né? Isso, 2 Timóteo 2,15. Tá. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Isso, tem. Então, esse é o Só texto, 15? só o 15. Esse é o texto base do nosso seminário, né, do Uhum. nosso chamado, é essa procura, né? Procura apresentar-te a Deus. Então, a cada dia a gente busca se apresentar ao Senhor, e isso não de qualquer maneira, mas se apresentar ao Senhor aprovado. É apresentar Uhum. aprovado, e aprovado como um obreiro, não aprovado como um pedinte, não aprovado como um crente, não aprovado como um frequentador de igreja, mas aprovado como obreiro, que não tem Uhum. do que se envergonhar, que tem um testemunho a zelar, que tem uma vida ilibada, que considera a sua vida não preciosa para si mesmo, mas que tem o desejo, né, de apresentar, de cumprir a carreira que recebeu do Senhor, para que maneja bem a palavra da verdade, né? Então, para completar essa carreira, um testemunho e um manejo da palavra. Nesses 6 meses que nós tivemos de 2025, um conteúdo vasto de conhecimento cada turma recebeu. E isso foi realmente muito profundo. Eu quero colocar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, está aqui, muito bem. Só para você ter uma pequena ideia do conteúdo que nós vimos, né? Este ano na turma do quarto ano, por exemplo. Na turma do quarto ano, nós tivemos aí Fundamentos da Comunicação Cristã, Teologia e Ministério de Jesus, Atos, Romanos, Pastoral Mundo Contemporâneo, Teologia Moderna e Contemporânea, e nós teremos isso aqui no primeiro ano, do primeiro ao terceiro ano, e agora entra com homilética 2, e esses dois professores, né? Tá aqui, ó, P7, começa a aula hoje. Hoje já está abrindo a matéria, mas para os alunos vai abrir amanhã a matéria.
Então, hoje começa Homilética 2 com o pastor César Oliveira e depois Discipulado Cristão com Carlos Henrique. Esses dois professores são do estado de São Paulo e vão dar aula de modo online, ao vivo, como nós estamos aqui no Zoom. Eles estarão dando esta aula para essa turma. Então veja que conteúdo grandioso. Nós vamos, depois da Semana Teológica, vamos entrar com antropologia com ênfase em missões, que eu vou estar dando essa matéria, depois psicologia geral, introdução à filosofia. Então, veja, né, que conteúdo vasto nós já tivemos esse ano. Nessa turma do primeiro ano, ainda tem a outra turma do quarto ano que se formou, que estará se formando, que é a Sabrina está aqui como representante e esperando também outros alunos chegarem, mas realmente é muito crescimento. Tudo bem, Sabrina, Deus abençoe poderosamente. Já já vou pedir para você dar uma pequena palavra, tá bom? Então, de conteúdos que nós recebemos para isso, né? Procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, tudo isso, todo esse conteúdo é para deixar cada vez mais cada obreiro, cada ministro do evangelho, aqui ministro, digo no gênero, né, do ministério, homens e mulheres aprovados, obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Então, isso é muito importante, todo esse conteúdo. Amém? Muito bem. Então, eu quero dar aqui a palavra, é, alguns poucos minutos para a Sabrina. Sabrina, queria que você desse um pequeno testemunho desses 4 anos, como foi para você, e agora concluindo, chegando aí o momento da formatura, que vai ser em novembro, já já vamos falar quando será a formatura, mas Sabrina tem uma oportunidade de dar um pequeno testemunho, né, desse término aí, como foi para você. Diga aí. Amém, amém. Obrigada, pastor, pela oportunidade. A paz do Senhor a todos. Boa noite. Então, gente, para mim é um motivo de muita alegria ter conseguido, né? Com a ajuda do Senhor, com o incentivo, né, de todos os professores, principalmente o pastor Denner, que fez toda a diferença, né, para que nós pudéssemos chegarmos até aqui. Então, assim, foi dias maravilhosos, né? Teve alguns momentos, né, agora no final, né, pastor Denner, que eu quis passar para online, mas ele me incentivou, né, ressaltando essa necessidade da gente estar junto, a importância, né, da comunhão, do apoio dos irmãos, como o pastor Dene disse, nós começamos um número maior, mas nós chegamos até aqui, fez toda a diferença, né? Esse relacionamento, esse aprendizado, essa troca, né, de conhecimento, né, tudo aquilo que os professores derramou sobre nós, com muita alegria, principalmente com a história da Igreja do Nazareno, que assim a gente aprendeu, eu aprendi que para mim, né, que sou nova na igreja, né, nessa denominação, então assim eu aprendi a amar ainda mais, a conhecer e agora eu posso, né, assim defender ainda mais aquilo que nós acreditamos, que é uma igreja séria, uma igreja bíblica, uma igreja que, né, ensina, que tem o amor pelas pessoas, e assim, é algo maravilhoso, né? E conhecer tantas outras pessoas com este mesmo amor, com esse mesmo desejo de aprender mais da palavra, e assim eu posso dizer que foi mais do que conhecimento da letra, nós aprendemos, né, assim, nessa experiência, teve, né, aulas que nós terminamos em lágrimas, em oração. Teve dias que a gente ficava ali com vontade de comer mais, né? Fica aquela sensação de que, ai, a gente queria mais um pouquinho. Nós queríamos um intensivão, queríamos aprender mais ainda com tudo aquilo que foi derramado sobre as nossas vidas. Então, eu chego até aqui, assim, dando graças ao Senhor por tudo que nós vivemos, por toda a experiência, ainda mais apaixonada, né, pela palavra, com mais desejo de conhecer mais, sabendo que foi só o começo, né, de tudo aquilo que nós aprendemos, é o começo de tudo aquilo que nós queremos experimentar mais ainda do Senhor. E eu quero louvar a Deus, né, pela vida de todos os professores, louvar a Deus pelas minhas amigas, né, a Damares,
e a Lana, que a gente teve ali, fomos perseverantes, aqueles que estiveram conosco também. E queria deixar o incentivo aqui para vocês, né, que estão começando, né, agora. Sejam fortes e corajosos, né, que o fogo do Senhor, o amor pela palavra, possa arder continuamente no coração de vocês. Não desanime, persevere. Foram 4 anos, né, atravessando a cidade uma vez por semana, né, no finalzinho vai ficando mais difícil, mas vale muito a pena mesmo, viu? A minha gratidão. E se eu puder deixar um texto para vocês, eu queria deixar Levíticos, né, 6, que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Que vocês possam, né, ter esse desejo, né, continuamente, todos os dias, em aprender, em degustar. Nos dias difíceis, né, prepare o altar do coração de vocês, tira as cinzas e coloca a lenha do Espírito Santo para que ele venha avivar e ativar o nosso coração. Então, eu deixo essa palavra para vocês, incentivando que se vocês sejam fortes e corajosos, né, que manejem bem a palavra, que vocês possam ser obreiros aprovados e assim, tirem tudo que puderem dos professores, porque eles têm muito para nos ensinar. Viu? Um grande abraço para vocês e a gente fica muito feliz em ver que tem pessoas, né, começando, né, Pastor Dene? Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Sabrina. Deus abençoe Eu que pela agradeço. palavra. Eu quero mostrar aqui para vocês a turma. Deixa eu compartilhar aqui a tela. A turma que estará se formando, né? Então, esse é o professor Tiago Antunes, ele que deu a última matéria, né? Esse aqui. E aqui o Weasley. O Weasley começou desde o início, mas não vai se formar nessa turma, porque tem pendências acadêmicas. Mas está aí a Sabrina, a Damaris e a Lana. Então, são essas três queridas que estarão se formando nessa turma, mais uma ou duas pessoas que se formaram no EAD, concluíram no EAD, que farão parte também dessa formatura. Então, provavelmente, nós teremos entre 5 a 6 alunos que estarão se formando no momento, no dia 8 de novembro, né? Então, no dia 8 de novembro, na Igreja Nazareno Caiçara, teremos a formatura e eu peço que você coloque no seu calendário, na sua agenda, esta data, tá? É um sábado à tarde, então eu peço que você coloque aí no seu calendário para que nós tenhamos um tempo muito especial nesta neste ano de 2025 com a nossa formatura. Então, dia 8 de novembro, né? Guarde essa data, marque aí o dia todo, não marque nada nesse dia. Nós vamos fazer toda uma festa maravilhosa. Teremos a presença do reitor do seminário, né? O nosso reitor estará presente, precisa estar, né? Sem o reitor não há formatura. Eu sou apenas o coordenador do polo, mas o reitor do seminário estará presente. Então, as autoridades, algumas outras autoridades da igreja podem chegar também. Então, será um momento muito precioso e eu conto com a sua presença. Todos os alunos estão convocados para esse tempo para prestigiar a formatura dos nossos queridos. Amém? Então, que Deus possa abençoar a Sabrina, a Lana e a Damaris e oramos por aqueles que não concluíram a jornada, o Wesley que seguirá estudando, né? E outros que vão ser chegando. Então, nós vamos ter formatura agora. Ano que vem nós já teremos formatura de novo, porque já tem uma galera que já vai entrar agora no quarto ano já. Então, gente, isso é tão precioso, tão maravilhoso ver essa dinâmica e daqui para frente, né, uma vez por ano, nós podemos ter formandos. Olha que bênção, queridos, que bênção. Muito bem. Bom, algumas informações para a gente já ir caminhando para aquilo que a gente quer definir, tá? Então, o semestre está começando. A matéria abre hoje. Estará disponível amanhã para todos os alunos, tá? Quem entrar para estudar nesse semestre iniciará com a turma que está em andamento.
que essa turma é a Clenir, é o Ricardo, né? E tem mais uma série de alunos, deixa eu dizer para vocês quantos alunos são nessa turma, que tem gente de Belo Horizonte e também de outras cidades. Mas deixa eu pegar aqui para vocês o número exato aqui de alunos desta turma. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10 alunos são essa turma que está estudando agora, que tem alunos do primeiro ao terceiro ano. Nessa turma tem alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano, porque é turma que foi sendo agregado aluno à medida que foi entrando no semestre. Qual que é o nosso desejo? Que quem entrar agora vai ingressar nessa turma. Mas nós queremos abrir uma turma nova de primeiro ano em janeiro de 2026, tá? Queremos abrir uma turma novinha em janeiro de 2026 e para que vai ser o novo ciclo, porque à medida que vai formando a gente precisa ir, né, chegando novos alunos e para que a estrutura de formação, a estrutura, a casa de profetas, ela continue treinando os seus discípulos. Amém? Então, quem for começar, vai iniciar nessa turma que está andando, o que é muito bom, porque tem colegas de sala aqui, um pode ajudar o outro, é muito importante. É claro que se nós tivermos 6 alunos novos para este semestre, iniciamos a turma nova. Menos de 6 alunos, integramos a turma em andamento, tá? Então, acima de 6 alunos, iniciaremos uma turma nova agora, por exemplo. Estamos prontos para iniciar uma turma nova agora, se tivermos 6 novos alunos. Abaixo de 6, então ingressaremos todos na turma que está em andamento. Mas e aí alguém pode perguntar assim: ah, mas não tem problema, é porque tá no meio do caminho. Olha, deixa eu dizer a coisa. Todas as faculdades hoje trabalham assim, tá? Todas, todas. Você vai ingressar na faculdade hoje, em qualquer faculdade, você vai ingressar na turma em andamento. Ela pode estar com matéria do nono período, por exemplo. Ela pode estar com matéria do oitavo, do sétimo, do sexto, tal. Aí, e as matérias, à medida que a matéria vai acontecendo, às vezes a própria faculdade te põe em outros lugares para pegar uma matéria específica que precisa no primeiro ano, mas a priori, todas as faculdades fazem isso hoje, ingressando alunos naquilo que está ocorrendo, naquela matéria que está em andamento, tá? E o nosso seminário não foge a esta prática, ok? Mas nosso desejo, independentemente, é em janeiro começar uma turma novinha em folha, com as matérias do primeiro ano, P1, entrando assim por diante, tá? Então a matéria abre hoje, conforme vocês viram ali naquele, naquele, ah, naquela lista, né? Naquela listagem de matérias. Deixa eu abrir aqui de novo. E aí, como funciona? Nós temos pessoas aqui para entrar, peraí, mais alunos entrando. Que bom. Nós temos é, esse modelo que nós estamos trabalhando é o modelo semipresencial, tá? Então, como é que funciona o semipresencial? Talvez você já saiba, existe o modelo presencial, que tem aula todos os dias, ou nos dias que o seminário coloca as aulas, às vezes é segunda, terça e quarta, às vezes é segunda, terça, quarta e quinta, e em algumas situações tem todos os dias, tá? Na maioria dos polos pelo Brasil, os modelos presenciais têm aula 3 vezes na semana. Segunda, terça, quarta. Geralmente é isso que acontece. Aí nós temos o modelo EAD, que é a distância que você já conhece, é totalmente à distância, você não tem contato com ninguém, tem as plataformas lá, a plataforma, você entra, faz as aulas, assiste às aulas, faz a sua prova no término das aulas e pronto. E abre-se uma nova matéria e acabou. É você e a tela do seu computador, tá? É o EAD. Computador, celular, tablet, seja o que for. E temos o modelo semipresencial,
que é esse modelo que nós estamos trabalhando desde 2021, tá? O nosso irmão que está aqui, marido da Dani, ele se formou, quando se formou no modelo presencial que tínhamos em Belo Horizonte na época. Eu não sei, o pastor Walter também, né? Na época, quantos dias na semana tinha aula, pastor Walter? Uai, assim, tentava-se ter 5 dias na semana, né? Hum, Tentava-se, mas nem sempre era possível. Tinha semestre que era 4 dias da semana, né? uhum. Três, mas assim, aproveitar que o superintendente não está aí, né? Ele não deixava eu fazer na quinta-feira, porque eu tinha que tomar conta de um culto da igreja. Ainda bem Tá que ele não está gravando, aí tá? agora, né? Mas tá bom. Hã? Tá gravado, cara. É. Mas eu dirigi um culto 3, 4 dias na semana. Basicamente 4 dias semanais aí. Uhum, muito bem. Então, diga-se de passagem, era uma carga puxada, né? Porque geralmente, olha só, 4 dias, 5 dias na semana era a FTN em Campinas. Eram os 5 dias da semana. Era tida como uma carga superior até, né? Porque ela era de segunda a sexta-feira. Já os ETEDs, todos eram aulas de segunda, terça e quarta-feira. Muito bem. Bom, esse modelo que nós estamos desde 2021 é o modelo semipresencial. Nós temos tudo que o EAD tem junto à experiência de sala de aula, tá? Sendo que a experiência de sala de aula é uma vez na semana, às quintas-feiras, tá? Toda quinta-feira, 7h30 da noite, é a nossa aula no Polo Minas Gerais, que fica na rua Belmiro Braga, 661, nas instalações da Igreja Nazareno Caiçara. Então, o polo fica na nossa igreja, que nós abrigamos ali o seminário com muito carinho, com muito apreço e assim vontade de ver cada dia mais crescendo, com mais alunos, e temos possibilidade de termos até 3 turmas pelas instalações que nós temos hoje na igreja. Nós temos possibilidade de ter 3 turmas funcionando simultaneamente, tá? E isso será maravilhoso, porque isso ainda vai acontecer. Amém? Em nome do Senhor Jesus, mãozinha para cima aí, em nome do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. Então, as aulas são às quintas-feiras, presencial no polo. O que que acontece? Por causa das tecnologias que nós temos hoje, nós temos a possibilidade de termos as aulas ao vivo pelo Zoom. Nesse modelo que nós estamos fazendo aqui, os alunos têm aula, a mesma aula que está sendo dada na sala de aula é reproduzida para aquelas pessoas que estão em outras cidades, que é o caso de Ituiutaba, é o caso de Montes Claros, é o caso da Laura. Ei, Lana, Lana chegou, outra formanda, já já vai dar uma palavrinha. Damaris também chegou, vai dar uma palavrinha já já, tá bom? A Sabrina já falou, agora vocês já já. Muito bem. Então, a Laura tinha entrado e ela. Será que ela entrou e caiu a conexão dela? Talvez. Deixa eu ver aqui. Já já ela deve entrar novamente. Muito bem. Então, esse modelo é transmitido para as cidades distantes, né? Então, nós temos alunos de Ituiutaba ainda não, perdão, ainda não. Nós temos alunos de Montes Claros, Igarapé, Santa Maria de Suaçuí, Uberlândia, esqueci de alguém, será? E temos de Santa Luzia, que é a Lana Reis, que acabou de se formar, mas temos a Clenir e também a Dayana, que são de Santa Luzia. Só que veja, a Clenir e a Dayana e a Lana são de Santa Luzia, mas elas vêm para a sala de aula toda semana. Quando acontece algum imprevisto, elas ligam avisando que vão assistir online, né? Então elas estão também no modelo presencial. Pastor, essa aula é gravada? Não, ela não é gravada, tá? Por que que ela não é gravada?
porque ela é uma aula ao vivo, é a experiência de sala. Quem está longe participa ao vivo porque não pode estar na sala, tá? Então, ela é na quinta-feira, prioritariamente ao vivo pelo Zoom ou pelo Teams, que é o Zoom mesmo, que é esse aqui, ou o Teams, que é da Microsoft. Não é o Meet, é o Teams da Microsoft, tá? Nós temos essas duas licenças e quando tem aula simultânea, a gente usa as duas plataformas, tá? Muito bem. Então, cada aluno entra, a gente solicita que mantenha a câmera aberta na medida do possível. A participação é ao vivo. Nós investimos em câmera, nós investimos em microfone, por exemplo, você está me ouvindo aqui? Eu estou com um microfone aqui, tá? De lapela, que para que o áudio chegue melhor para os alunos, tá? Tanto o áudio quanto o vídeo. Nós temos em cada sala de aula telas de televisão grandes, de 50 polegadas, para transmitir as aulas e também para os professores usarem como projeção. A gente não usa data show, usa tela de televisão, mas o professor tem a possibilidade de projetar os alunos em tela. Eu, por exemplo, quando estou dando aula, eu projeto os alunos da tela, porque aí eles falam, sai o áudio deles pela televisão e eles se interagem com a sala toda, tá? Não é uma aula estática. Por exemplo, a minha filha, ela faz um cursinho por uma instituição aqui em Belo Horizonte muito renomada e tem aula ao vivo todos os dias. Mas como é o ao vivo deles? É pelo YouTube. O professor está dando aula, mas ele não sabe quem está lá. Ele não sabe, só há contato pelo chat. Então, o aluno não pode se manifestar na sala, o professor não o vê. Quando muito, faz uma leitura do seu comentário no chat, né? Então, é um modelo de ao vivo, meio, né, mais ou menos ao vivo, né? Para os alunos, acaba sendo que é uma aula no YouTube mesmo. Ok? Muito bem. Então, nós temos essa aula é, todas as quintas-feiras no Zoom ou no Teams, ok? E nós pedimos, então, que haja interação, os professores interagem com os alunos, do mesmo jeito que faz uma pergunta para quem está em sala de aula, faz uma pergunta para quem está em casa, do mesmo jeito que pede para alguém ler o material que recebeu antecipadamente, ele também pode ser solicitado para que leia e participe também da sua casa. Por isso que é uma aula muito interativa e a gente pede que haja uma participação ativa de todos os alunos, tá? Qual é o grande detalhe? Por ser um sistema semipresencial, tem um trabalho a mais. Na verdade, não. Deixa eu corrigir aqui. Não tem um trabalho a mais, é a mesma carga de trabalho. A diferença é que quem pede a avaliação qualitativa, ao invés de ser a plataforma, é o professor presencial que solicita a avaliação qualitativa, tá? Essa é a diferença, ok? Mas a carga de trabalho é a mesma. Tem um conteúdo online, tá? Pela plataforma Moodle. Eu não sei se os alunos, se os irmãos que são novos aqui na reunião conhecem, tá? A gente utiliza a plataforma Moodle. Deixa eu abrir aqui para vocês, compartilhar a tela. Eu estou até aqui corrigindo um trabalho. Só um minuto que eu vou voltar aqui e eu vou compartilhar. Então, eu vou deixar. Isso aqui é um trabalho que está aberto. Eu estou corrigindo da Laura, inclusive. A Laura estava entrando aqui e eu estou com um trabalho aberto. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Da Laura, mas deixa eu entrar aqui na plataforma bem no início aqui. Peraí. Isso. Então, essa é a plataforma, tá? Então, aqui é o meu login. Deixa eu entrar aqui para você ver.
Ele vai entrar aqui de novo no trabalho. Deixa eu ir para um. Eu quero ir para o início da tela. Por que não está me mostrando? O início da tela. Vou clicar aqui, pastoral. Ah, aqui. Aqui. Página inicial. Pronto. Então, tá vendo? Ó, recesso, olha lá, uma semaninha, tá vendo? De 14 a 20 de julho foi um recesso. E aí, essa é a página inicial, o novo número do WhatsApp do seminário, cursos que estão acontecendo agora, cursos disponíveis, aqui no caso para mim, né? Que estou dando aula. Isso aqui é a minha plataforma que tem de acesso para mim aqui, tá? Então, aí quando você clica aqui em meus cursos, aqui. Então você tem os cursos abertos aqui para mim, tá? Cursos que eu já dei, cursos que eu já fiz, cursos que eu estou dando aula agora, que a última matéria que eu dei foi aqui, ó, Pastoral e o Mundo Contemporâneo, tá? Essa matéria que eu dei foi a última vez, que é a matéria que eu estou corrigindo o trabalho dela. Então essa é a plataforma de aula do, dos alunos, que é tanto do EAD quanto do semipresencial, tá? Então, quando ele entra, ele insere os documentos aqui, segue todo os passos para poder ter acesso à plataforma. Aí ele vai entrar na matéria, né? Ele entra na matéria e aí tá lá, metodologia da investigação científica, tá? Como eu não dei essa matéria, para mim tá zero completo porque não sou eu que dou essa matéria, é a pastora Adonias. Mas está aqui toda a descrição da matéria, aí vem ó, a descrição da matéria, manual do aluno, que o aluno precisa ler esse manual, é, e aí o sílabo da matéria, né, descritivo, né? Aqui você tem que baixar e assinalar que concorda para poder abrir as outras coisas. Então, orientações, o que é o Moodle, porque essa é a matéria do primeiro ano, por isso que tem todas essas orientações aqui, tá? Com relação a essa matéria, tá? Trabalho em grupo, tudo isso aqui para a pessoa, se toda essa parte até aqui, para a pessoa saber como funciona a plataforma, tá? Todos esses documentos a pessoa precisa abrir, olhar, para poder saber mexer com a plataforma. E aí vem, semana um. Cada semana tem uma videoaula, tá? Cada semana tem uma videoaula. No caso, essa tem apenas duas, parte um e parte 2, né? Videoaula. E os slides da aula, que são usadas pelo professor titular da matéria, ok? Quando você abre a videoaula, deixa eu abrir aqui essa videoaula, ela tem aqui, esse vídeo não existe, não tem problema isso aqui, mas aparece aqui o professor titular dando a matéria, tá? É o que vai aparecer aqui. Deixa eu voltar aqui uma tela que geralmente tem 4 vídeos de cada aula. Aí os slides, né, todo o descritivo da matéria, todo o material que você pode utilizar, tá? Olha lá, que tudo isso é sobre a matéria, sobre essa matéria, metodologia da investigação científica para a teologia. E aí avaliação qualitativa, né? Avaliação qualitativa, lá. Então essa é, olha lá, videoaula 2, tá? Então, tudo isso vai ser dado em 4 semanas. Olha lá, semana 3, tá vendo? Tudo isso vai ser dado em 4 semanas. Estou passando um pouquinho rápido aqui. Eu quero aqui embaixo. A avaliação da disciplina é feita pelo aluno, o aluno vai avaliar o professor. E aí, prova final, a orientação da prova, ele tem 1 hora e meia para fazer. Muito bem. E aqui o professor vai corrigir a prova, vai corrigir os materiais, preencher o diário de classe, chamada, presença. Muito bem, as videoaulas, né, para os professores e assim por diante. Ok? Muito bem. Então, só abrir um pouquinho aqui, só para você ter uma pequena ideia de como é a, a plataforma. Deixa eu parar aqui. Certo? Então, nós utilizamos essa plataforma e o material presencial. É um conjunto, tá? Professor presencial,
professor titular online. Você não interage com o professor titular, você só interage com o professor presencial, tá? Porque esse material na plataforma é como se fosse o EAD, é essa parte à distância, por isso que ele é semipresencial. Tem uma parte à distância e uma parte presencial. Esse presencial gera avaliação qualitativa, que se fosse no EAD, faria do mesmo jeito, só que totalmente sem relacionamento nenhum. Por isso que eu prezo muito pelo semipresencial, por conta do relacionamento, tá? Muito bem. Até aqui, dúvidas, angústias, temores, pão de queijo. Pessoal novo aí que está aprendendo aí o conteúdo, conhecendo, né? Muito bem. Qualquer dúvida, pode levantar a mão, a gente tira. Eu quero deixar aqui, para a gente ir finalizando, e daqui a pouco vamos falar, então, dos valores de matrícula e tudo mais. Mas eu quero deixar aqui para Damaris. Damaris, por favor, abre a câmera e abre o microfone, dá um pequeno testemunho de como foi para você esses 4 anos e agora concluindo. Parabéns pela sua formatura no dia 8 de novembro. Deus abençoe. Diga aí. Amém. Obrigada. Bom, é enriquecedor, né? A gente passou por esses 4 anos, tivemos muitos desafios, né? Mas, sobretudo, o Senhor nos ajudou, né? Veneza até aqui nos ajudou o Senhor. E o bom, né, do semipresencial, que é uma coisa que eu sempre enfatizei bastante, é que um ajuda o outro, né? Isso, um ajudando o outro, um incentivando a outra para a gente poder ir até o final, né? Começamos com uma turma bem grande, tal, algumas pessoas ficaram no caminho, mas chegamos até aqui o final e eu sei que um foi um apoiando ao outro, né? E é muito enriquecedor, é muito importante ministerialmente falando, para a gente conhecer, né, as escrituras, conhecer a Igreja do Nazareno, né? Os pilares aí da fé que nós temos. E tudo isso foi de muita valia para a nossa vida, né? Aprendendo, né, a derramar, ministrar sobre outras vidas, né, através da vida de cada um dos professores, né, que abençoaram demais as nossas vidas. E foi maravilhoso esse tempo que a gente passou juntos. Amém. Muito obrigado, Damaris. Deus abençoe. Muito bem. Também queria ouvir a Lana. Lana, por favor, abre seu microfone, sua câmera, dá uma pequena palavra, um testemunho sobre como foi para você esses 4 anos. Graça a todos. Estão me ouvindo? Sim, Ah, então, o pastor Deni, eu fico até meio emocionada, porque é uma mistura de sentimentos. Primeiro, aquele alívio, terminamos, né? É, mas fica aquele gostinho de estar encontrando com os colegas, tá aquele momento gostoso de aprendizado. Eu falo assim, não façam EAD, gente, façam presencial, se possível. A Damaris acabou de dizer que é enriquecedor. Com certeza, gente, eu estou saindo hoje do seminário uma outra pessoa, sabe? Uma pessoa mais rica, uma pessoa mais inflamada pelo espírito, mais desejosa de conhecer o Senhor diariamente. E assim, o seminário ele me tornou uma pessoa muito melhor, sabe? Foram anos desafiadores, né? Tinham matérias que a gente falava, meu Deus, será que a gente vai dar conta? E quando terminava, a gente viu o quanto o Senhor falou conosco, através dos professores, através dos trabalhos, né? É algo assim que ficou assim, marcou muito a minha vida. Eu sou uma outra pessoa após o seminário, viu? Com certeza, uma pessoa muito melhor, sabe? E, como eu disse, quero me graduar, quero fazer a capacitação, porque eu não posso deixar esse ambiente. Eu quero ser professora, porque eu não posso deixar esse ambiente. É um ambiente que adicionou muito na minha vida. É isso. amém.
Que bom, muito obrigado, Lana. Deus abençoe, em nome de Jesus, né? Ó, que bênção, né, querido? Isso é muito enriquecedor, né? Uma bênção demais ouvir esses testemunhos, né, dessa galerinha que está aí, que são vencedores, queridos. Vocês são vencedores. No caso, tem que falar Amém. que são três mulheres, né? São três vencedoras que, em Amém. meio a esses Glória 4 anos, perseveraram, né? Não foi fácil, eu sei que não foi fácil. Eu acompanhei de perto cada um desses alunos e até aqueles que, como a Damaris falou, ficaram pelo caminho. Nós fizemos de tudo o que podíamos para ajudar, né, para que estivesse ali e a gente então, mas Deus sabe todas as coisas e cada um também sabe da sua capacidade, momento, né, de estar fazendo isso. Como falei no início, a única motivação é o ministério, é o serviço ao Senhor, porque você não pouco vai usar isso na vida secular, por exemplo, né? Então, mas o entendimento de que ao fazer o seminário eu vou poder servir melhor ao Senhor, vou poder exercer o ministério mais de forma mais robusta, de forma mais coerente e tendo ferramentas para poder então servir e até mesmo continuar estudando, né? Por exemplo, mas nós temos na nossa igreja, nós temos agora o mestrado, né? Nós temos o mestrado. Então, você que está terminando o seminário, ao terminar o seminário, assim que abrir a próxima turma de mestrado, você já pode entrar. Então, já é dentro da denominação, você pode entrar. E os pastores que estão aqui, aqueles, né, todos que já se formaram, na próxima turma de mestrado, pode entrar já para fazer o mestrado. Eu recomendo, eu estou fazendo. Eu, o professor Tiago Antunes, estamos concluindo já o mestrado, estamos em vias de entregar o TCC agora, e então, e o mestrado é a primeira turma totalmente brasileira, porque antigamente era lá na Argentina, mas ele é sediado pela Argentina, subsidiado pela Argentina, né, pela nossa instituição na América Latina. Então, assim, é maravilhoso, eu super recomendo, tá? Muito bem, queridos. Bom, para encerrar esse encontro, nossa último detalhe que eu quero deixar aqui é sobre os valores, que não é o mais importante. É necessário, mas não o mais importante, tá? Os valores do nosso seminário, a mensalidade é R$ 170, tá? Durante os 4 últimos anos foi 160 e nós subimos R$ 10 em 2025. Subimos para 170, tá? Então é 170. Desses 170, 70 vai para Campinas. Você lembra que era R$ 100 que ia para Campinas? Os alunos mais antigos, lembram? Pois é, nós recebemos um desconto, tá, de Campinas, de modo que a gente repassa agora para Campinas R$ 70 por aluno. Para que esses R$ 70? Para subsidiar todo o conteúdo, tá? Todo o conteúdo é subsidiado por Campinas. Por isso, o conteúdo, a plataforma, tudo isso não tem, isso não se mantém sozinho, entendeu? Então, e é algo assim caríssimo, na verdade, manter uma plataforma como o Moodle. Para você ter uma ideia, o Moodle é usado pela PUC, é usado por Estácio e outras universidades usam a plataforma Moodle. Então não é uma plataforma qualquer, muito pelo contrário, muito utilizada no Brasil inteiro, tá? Muito bem. Então, R$ 70 dessa mensalidade vai para Campinas. R$ 100 fica no polo. Durante os 4 anos, nós mandávamos para cada professor que dava uma matéria uma oferta de R$ 300. Porque nós aumentamos então R$ 170 e fica R$ 100 no polo, nós mandamos para cada professor que dá uma matéria agora R$ 400 de ajuda de custo. O nosso polo Belo Horizonte é o que dá a menor ajuda para os professores do Brasil, do Brasil. Os polos Brasil afora, uma matéria dada é R$ 800. Uma matéria dada
nos polos pelo Brasil é R$ 800. Quando eu convido um professor de fora para dar aula no nosso polo, e aí eu falo assim, olha, meu querido, a nossa oferta para o professor é R$ 400. Ele, sério? Não, mas a gente ajuda no combustível também e tal. Então, quando o professor vem de longe, a gente ajuda no combustível, fora a oferta dele, porque ele se prepara, ele tem que se capacitar. E é todo um trabalho, né, para estar em sala de aula, essa coisa toda. Então, a gente, por enquanto, temos essa remuneração para os professores de R$ 400, que é uma ajuda de custo, somente. E volto a dizer, quando ele vem de longe, a gente também ajuda com combustível. Então, é desses R$ 100 por aluno que a gente tira a oferta do professor, tá ok? Então, você vê que fica no polo, por exemplo, então, são 10 alunos, né? 10 alunos. O que que fica no polo? R$ 1.000 por mês. Manda 400 para o professor, R$ 600 mantém o polo com as dinâmicas do polo, tá? Água, luz, ajuda, e o polo ajuda na igreja na limpeza, porque usa as instalações da igreja, colabora com a água, né? E ajuda outros alunos que às vezes não podem pagar, tá? Ah, você pode dizer assim, nossa, mas fica então R$ 600. Não. A gente faz toda essa dinâmica e a gente ajuda os alunos, porque se todos os alunos pagarem na data certa, a gente consegue fazer até melhor pelo professor e consegue melhorar ainda mais as instalações do polo. Mas como isso não acontece tudo juntinho na data que a gente precisa, então um aluno cobre o outro até que vai chegando a última mensalidade. Por isso que não dá para você contar assim, sobrou R$ 600, tá? Para a gente mandar, por exemplo, R$ 500 para o professor. Isso não acontece, tá? Então, isso estou aqui falando a realidade do polo. Isso aqui tudo é claro. No final do ano a gente presta relatório para a Assembleia Geral, Assembleia Distrital, e é muito claro isso, tá bom? Muito bem. Então é R$ 170. Nós temos no mês a inscrição já é a mensalidade, tá? A gente não cobra matrícula, a inscrição já é a mensalidade. Sempre paga até a sexta-feira que antecede a abertura da matéria, tá? Sem porque a matéria abre mediante o nosso relatório para Campinas de cada aluno que entregou ali o seu comprovante, tá? Isso é uma regra que Campinas impôs para todos os polos do Brasil. Pastor Walter, que é um dos titulares que está aqui, imagina que são 800 alunos no Brasil, tá? 800 alunos no Brasil. A inadimplência é grande. Então, o que que Campinas teve que fazer? Só abre a matéria para o aluno mediante o pagamento. Paga e estuda, né? Então, quando é que a matéria abre? Abre na segunda-feira. Quando é que o aluno tem que pagar? Na sexta-feira. Porque o aluno envia o comprovante, o secretário do polo faz o template com os alunos e o comprovante do nosso depósito, chega em Campinas, a matéria então abre para os alunos. Quando acontece assim, pastor, a matéria não abriu ainda, a matéria não abriu para mim, não é que não abriu para mim, não abriu para ninguém. Por quê? Porque ainda não chegou nem a metade dos pagamentos. Quando chega acima da metade, o polo, com o pequeno caixa que tem, cobre tudo e fica esperando os alunos depositarem. Entendeu? É assim que funciona o polo em Belo Horizonte. Tá? Isso é a realidade do polo, tá? Então, a gente, quando fica lá, irmão, manda lá a mensalidade, tal. Por quê? Porque a gente sabe que tem que pagar o professor, tem que mandar o template, com o template tem que mandar o comprovante e tudo isso. Então, é um pouco angustiante, assim, estou passando um pouquinho da angústia para vocês. Claro que para Sabrina, para Damares e para Lana, está acabando. Acabou, né? Já acabou. Mas é a realidade dos alunos que nós temos, tá bom? Então, isso é assim, tá? Então, é isso, R$ 170. A matéria abre no dia 21. Qual a data de pagamento?
sexta-feira passada, né? Porque na segunda-feira, no máximo até segunda-feira, dia 21, que é hoje, o secretário tem que ter enviado o template, ok? No caso, como até 4 horas da tarde não tinha entrado nem metade dos alunos, já entrou um pouquinho a mais, o template será enviado amanhã de manhã. Por isso a matéria abrirá amanhã, tá? Mas a matéria já começou hoje, tá? Já está aberta na plataforma hoje. Quinta-feira já tem aula ao vivo pelo Zoom com o professor César de Campinas, matéria homilética 2, pregação expositiva, ok? Então, isso para turma geral que vai entrar. Bom, eu creio que são esses os nossas é, é, declarações aqui. Fizemos um devocional, ouvimos testemunhos, e eu quero saber se nós temos dúvidas, angústias, temores, pedradas ou pão de queijo de algum dos nossos irmãos, principalmente os mais novos. A Dani vai falar. Pode falar, Dani, abre o microfone. Então, pastor, boa noite. Boa No noite. meu caso, eu faço psicologia à noite, aqui Certo. presencial, né? Todos os dias. Ficaria para eu fazer aí, porque eu não posso No caso, perder a aula. no caso são Você todos disse que os não dias, grava né? aula. Uhum, é todos os Todos dias, os de dias. segunda a sexta. À Eu faço noite. psicologia já. Isso. No seu caso, a única medida que nós recomendamos em segundo lugar é o EAD, né? Porque daí a senhora vai coordenar as matérias e tal. Cada matéria dura um mês, tá? Cada Sim, matéria dura um mês, 4 semanas cada matéria. Então vai sim, coordenar dentro da sua dinâmica de estudo que consegue incluir mais algo, mais um estudo acadêmico. O sim. peso é um estudo acadêmico igual da sua faculdade de psicologia, Sim. tá? Seja ele EAD ou semipresencial, tá? Ah, Então, no seu caso, a única recomendação que cabe é o EAD. Aí, no caso do EAD, o aluno está ligado ao polo, porque todo aluno é ligado ao polo, porém, o relacionamento financeiro e acadêmico é tudo via e-mail por Campinas, tá? Então, a única coisa que o polo envia, no caso da minha pessoa, e do superintendente também, ou melhor, do pastor titular da igreja e o coordenador de estudos ministeriais, que no caso eu, precisamos enviar uma carta de recomendação, tá? Para esses novos alunos. Depois disso, todo o relacionamento é via plataforma, via e-mail, tá? hum, Se em algum momento, vamos dizer, não sei que período a senhora está de psicologia, que período está? segundo. Está começando. Vai aí, Isso. são 10 períodos, É né? isso, 5 anos. São 10 Aham. períodos, 5 anos. Então, minha esposa é formada em psicologia e se Ah, tá. formou 2 agostos passados. Bom. Então, eu sei como é que é a demanda. É, Está começando e vai estar começando duas coisas de peso, tá? Então precisa Isso. fazer uma análise bem criteriosa para saber quanto que isso se encaixa, mas o que eu ia dizer é o seguinte, caso a senhora estivesse terminando, alguma coisa assim, poderia ir fazendo o EAD e em algum momento migrava para o semipresencial. Isso Entendi. poderia acontecer. Uhum. Mas no seu caso não vai acontecer, né? No seu Uhum. caso vai acabar tendo que ser o EAD completamente, tá? Pastor É Dani, É possível, tá? Pastor Dani, irmãos, eu vou ter que me retirar. Eu tenho um compromisso agora, tá Tá bom? certo. O senhor falou que tinha, né, Aí, um compromisso às 9. o Cícero vai ficar aí, a Dani vai ficar aí também. Tá. Tá, obrigado. Deus abençoe. Só duas Obrigado. observações, rapidamente, eu preciso sair. Sim. A Lana disse que no semipresencial um aluno ajuda muito o outro, né? No presencial, o bispo, né, o marido dela, o Lins, me ajudava demais, eu colava tudo dele. E a segunda observação, se eu não me engano, hoje é aniversário da Damaris, tá? Ó, que Verdade. isso, hein? Se eu não me Eita engano. E glória. muito feliz de vê-la aí Muito bem. formando, tá? Que bênção. Queridos, Deus Obrigado pela. abençoe. Sou. Pastor Denis,
Qualquer coisa a gente tá. Ó, Nos Damaris, falamos. ó, beijão para Ó, você, Deus Pastor abençoe, tá? Walter, muito Bem, obrigada. obrigado. Olá, Beijão. queridos. Ó, Pastor Walter, só uma coisinha só. Nós teremos, provavelmente no ano que vem, uma turma de grego, tá? E essa turma de grego nós vamos chamar alunos e pastores para fazer, tá bom? Só isso. Beleza? Abraço. Deus abençoe. Nós já vamos terminar. Então, Dani, é isso, tá? Pode ser feito. No seu caso, só cabe o EAD, tá? Porque a senhora já está num curso que toma todas Sim. as noites. Se fosse um outro momento, né? E também, vamos dizer assim, ah, não, vou fazer, grava as aulas para eu poder assistir, mas ficaria tudo online do mesmo jeito. Então, não, Uhum. tá? Então, no seu Sim, caso, mesmo com dor no coração, porque eu quero aluno na sala de aula, mas o seu caso, para a senhora poder agregar ao seu ministério, o que cabe é o EAD. Recomendo Hum. sim, no seu caso, tá? E Deixa eu ouvir. como que eu Sim, pode procedo? falar. Como que eu faço? Aí a senhora vai entrar em contato, né? A gente vai colocar a senhora em contato com Campinas. E Hum, eles vão passar todo o procedimento de matrícula do EAD, tá? Eu passo o pronto. telefone, tudo e falo, ó, eu tenho um aluno, e aí vou fazer a carta de recomendação, ela vai te passar um link da matéria, e aí tudo é lá, pagamento é lá, é, todas as coisas é lá, são lá. E aí, Tranquilo. isso tudo por e-mail e, dependendo do caso, por WhatsApp. Ah, como coordenador, eu ajudo os alunos EAD, mas isso não está dentro da minha prerrogativa, tá? Mas Sim, geralmente eu ajudo os alunos EAD em alguma coisa que eles precisam, mediando alguma situação, tá? certo. Isso, e eu faço isso sem problema nenhum. Mesmo que não está dentro da minha prerrogativa, eu sei que às vezes é importante falar com alguém, não tem como, né? Uhum. As faculdades EAD são difíceis por causa disso. Às vezes você precisa falar com alguém e é uma complicação, né? Você fala, mas você fala só por WhatsApp, né? Isso. Então é muito difícil. Então, geralmente eu medio alguma coisa. Como no seu caso, esse início e tal, para fazer todo o processo, a gente vai estar junto aí, Ok, tá bom? obrigada. Maravilha. Fica mais um pouquinho para a gente tirar uma fotinha e Sim, já sim. terminar. Cícero, tem alguma pergunta? Abre aí o microfone. Pode ser, ô, boa noite. Não, por enquanto não. Por enquanto, tudo em paz, sossegado, graças a Deus. Ô, filha, põe lá, o papai já vai fazer isso, tá? Vai lá. É, Minha filha veio aqui com uma faca e uma laranja já cortada. Meu Deus do céu, só Jesus, né? Pequenininha. Veja só. Ô Cícero, você tem desejo de entrar no seminário? Sim, Sim. Você vai querer entrar nessa turma, que vai integrar essa turma? eu vou correr atrás para me conseguir a tempo para estar entrando junto com essa turma, pastor. Tá, então eu vou te mandar um documento e vou te colocar em contato com o secretário do Polo. Aí ele vai te dar todas as diretrizes para você correr mesmo para conseguir até amanhã subir documentação da plataforma. E a Dani também, independentemente, viu, Dani? Dani e Cícero, para entrar nessa turma, até amanhã tem que enviar toda a documentação para Campinas via plataforma, o Moodle, tá? Então, histórico escolar. Então, você já vai separando aí. Histórico escolar, comprovante de endereço, RG, CPF, a carta de recomendação do pastor tá na própria plataforma, você baixa e o pastor preenche. A minha carta eu mando, né? E então tudo isso é bem, bem já para iniciar amanhã, tá? Ok? Aí também precisa desse pagamento amanhã para poder estar abrindo essa plataforma para vocês, no valor de R$ 170. E vai entrar em aula junto com a Clenir, junto com o Ricardo acabou que saiu, Ricardo que estava, e mais aqueles 10 alunos que estavam, que eu li ali para vocês. Uma turma muito bacana, pessoal muito legal, você vai se sentir bem em casa, tá bom? Então, seja bem-vindo, dá as boas-vindas aí para o Cícero. Deus abençoe Cícero e boas-vindas também para Dani
mesmo que no EAD, estando estudando conosco nessa nova jornada. Deus abençoe. Muito bem, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Obrigado a todos vocês que puderam entrar. Eu sei que é difícil, né? E nesse mês aí, férias e tudo mais, e esse trânsito de Belo Horizonte. Então, por isso que eu quis que a gente estivesse aqui. Pena que ainda assim alguns não conseguiram entrar, né? Mas que bom que você chegou e os alunos formandos também, que bom que chegaram. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite, por podermos estar aqui. Obrigado pelo pastor Rogério, nosso professor, um dos nossos professores, estar conosco. Obrigado, Senhor, pela Clenir, pela Lana, pela Damaris, pela Lohane, pela Dani, pela Sabrina, ó Deus, pela, outras pessoas, pessoa que está aqui como usuário. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada aluno, Senhor, do nosso polo, pastor Walter, que esteve até agora conosco. Que o Senhor abençoe a cada um. Ó Deus, abençoe esse novo semestre que está abrindo e que seja um novo tempo de crescimento, tempo de expansão ministerial, de visão alargada daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Abençoe cada aluno na sua jornada, fortalece, ó Pai, sabendo que o nosso maior motivo é completar a carreira que recebemos do Senhor e testemunhar do Evangelho da graça de Deus, como lemos no início, nos preparando como obreiros, aprovados, que não temos o que se envergonhar e que manejamos bem a palavra da verdade. Nós oramos agradecidos por esse novo tempo, em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Vou pedir para todos aí abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha aqui, um print da tela. Quem puder aqui, eu não sei quem que está com o nome de usuário. Não alterou o nome, eu não sei quem é. E como não abriu a câmera. Ó, o pastor Rogério chegou em casa já. Pastor Rogério, dá uma boa noite aí de 10 segundos. Abre a câmera aí, por favor. Boa noite, a paz, irmãos. Eu estava a serviço, né, trabalhando, acabei de chegar em casa agora, estava aqui bem atento a tudo que estava acontecendo, aquilo que o pastor Denis estava colocando, e é bom, né, e muito isso pela Lana, pela Damares, pela, como é que chama, eu Sabrina. também esqueci o nome, Sabrina, né, muito feliz por elas, e feliz por vocês aí, que também estão se integrando agora, né, que Deus abençoe vocês, com muita força, dando graça, dando sabedoria, e pode ter certeza que vocês vão crescerem muito na presença do Senhor. Então, agora já estou aqui de câmera aberta, né? Para quem não me Amém. conhecia, eu estou aqui. Deus Amém. abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Professor de Manual da Igreja, né? História e Governo da Igreja Nazareno, Pastor Rogério, dessa matéria. Sabrina, pode abrir a câmera, por favor? E esse usuário aqui, vai abrir a câmera para a gente saber quem que é esse usuário que está aqui? Abra aí a câmera, por favor, ou fale se não puder abrir. Quem é esse usuário? E a Sabrina, abre a câmera para a gente tirar uma fotinha, minha filha. Aí que a gente brinca lá no seminário, né? Ô, mãe, o pastor tá chamando seu nome. Ah, o Abriu. usuário é a Lana. Ué, Lana, é que seu nome tava como usuário. Ah, tá aqui Lana e tá o usuário também. Você entrou duas vezes, a pessoa quer estar mesmo na aula, né? Entrou duas vezes. Olha que benção. Mas tá fechado seu microfone. Pode abrir o microfone para você falar. É porque eu estou escutando em um e vendo em outro. Ah, e nós estamos vendo a senhora duas vezes. Olha que benção. Então tá bom, vamos tirar a fotinha. A Sabrina não tá podendo abrir, mas temos que terminar. Tá bom? Muito bem. Dá um joinha aí, Deus abençoe. Espera aí. Benção. Pronto. Ó, Sabrina abriu agora? Pera aí, de novo que a Sabrina abriu agora, Sabrina. Pera aí. De novo agora. Vamos lá. Isso. Pronto. Gente, muito obrigado. Deus abençoe, tá bom? Amém. Que o Senhor esteja aí com cada um. O nosso superintendente pediu para realmente perdoá-lo pela ausência, porque ele estava no trânsito e não conseguia fazer as duas coisas ali, que era mandar um vídeo que eu pedi para ele e tal.
mas ele mandou um abraço para todos, tá bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Deixa eu já parar aqui. Parabéns.